A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo, aqui é o presbítero Maurício, para mais um vídeo abençoado, em nome de Jesus, mais uma vez estudando a palavra de Deus, que é muito importante, né? Agora, nós vamos continuar no nosso estudo, no livro de Marcos, glória a Deus. Eu creio que você já esteve lá, está ansioso agora para nós estudarmos o capítulo de número 2, glória a Deus, né? Estudamos o capítulo de número 1 ontem, foi uma bênção, falando ali sobre João Batista, falando sobre os primeiros discípulos, falando sobre as 3 curas, né? A sogra de Pedro, o paralítico de Cafarnaum, glória a Deus, e nós também, né, falamos daquele leproso que foi sarado, curado pelo Senhor. Hoje nós vamos falar aqui também, né, de mais curas do Senhor Jesus, glória a Deus, e vai ser bênção, amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe a tua casa, sua família. Seja muito bem-vindo ao canal. Você está no canal Comentando a Bíblia com o presbítero Maurício Leal, um canal de bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não esqueça de se inscrever neste canal, amém? Inscreva, né? Acione esse sininho que todas as vezes que você, né, nós colocarmos um vídeo aqui, você vai ser acionado, você vai ser abençoado pelo Senhor, amém? Também estamos aí no propósito de colocar uma vez por semana, né, aqui o estudo da CPAD, da revista dominical. Estamos falando aí sobre a defesa da fé cristã, então vale a pena você acompanhar conosco, vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, né? Então, aqui o capítulo 2 vai falar assim, os primeiros versos vão começar introduzidas desta maneira. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos da porta eles cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixando o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns escribas, que razoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim razoavam entre si, lhe disse: Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, perdoados estão os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, diz-lhe ao paralítico: A ti digo, levanta-te, toma teu leito e vai para tua casa. E levantou-se, tomando logo o seu leito, e saiu da presença de todos, de sorte que todos admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisas acontecer. Glória a Deus, amém? Glória, aqui nós vemos aqui, né, um dos primeiros milagres de Jesus, como eu disse aqui, né? Jesus, ele vai curar, né, a sogra de Pedro. Ele cura o endemoniado de Cafarnaum. Eu falei paralítico, perdão, mas é o endemoniado de Cafarnaum. E agora o paralítico de Cafarnaum, que é aquele que, né, teve 4 amigos, né? Muito importante na nossa vida nós termos pelo menos um amigo, mas esse aqui tinha 4 amigos, muito importante, glória a Deus, que foi levar ali, né, aquele homem até Jesus Cristo. Olha a importância. Me chama muita atenção aqui, glória a Deus, no verso de número 5, que Jesus, vendo a fé não somente daquele homem que era paralítico, mas a fé daqueles que estavam carregando ele. É importante, né, nós chegarmos diante do Senhor e ter fé em nosso coração, que ele vai nos abençoar. Então o capítulo 2 já inicia aqui do versículo 1 ao 12, né, falando de uma grande bênção, de um grande milagre, né? Aquele homem, Jesus, já estava tão famoso, como nós vemos aqui, quando ele faz a cura daquele homem, né, no capítulo de número 1, ele vai dizer, lá no versículo 45, o último, diz assim: E tendo ele saído, começou, no versículo de número 44, ele disse-lhe: Olha, não diga nada a ninguém, porém vai e mostra-te aos sacerdotes, e oferecendo pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir o testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas, divulgar
o que aconteceu, de sorte que Jesus já não podia. Então aqui a cura deste homem, a cura do leproso, né, fez que a fama de Jesus crescesse. E aqui começamos o capítulo 1 já, e alguns dias depois entrou em outra vez em Cafarnaum, ou seja, houve aquela cura daquele homem em Cafarnaum, aqui no capítulo 1, né, que é muito importante estudar a Bíblia dessa maneira. No capítulo 21 ao 28, a cura do endemoniado. E agora em Cafarnaum também mais um milagre poderoso que acontece através do Senhor Jesus. Que bênção, glória a Deus, né? E lembrando que Marcos, ele vai trazer Jesus como servo, como aquele que veio servir, glória a Deus. E bênçãos de Deus foram acontecendo ali. Né? Agora não vamos falar sobre a vocação do Levi, né? Não vamos falar sobre o jejum, não vamos falar sobre Jesus, o Senhor do sábado, e aqui nós vamos estudar esse capítulo, que é um pouco menor, né? Com 28 versículos, mas muito importante também para a nossa vida, glória a Deus. Agora vamos falar sobre a vocação de Levi, glória a Deus. Essa passagem também se encontra em Mateus 9, né? Também se encontra em Lucas capítulo de número 5 também, glória a Deus. Diz assim: e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Olha a importância, Jesus sempre ensinava, né? Tem pessoas que pensam, Jesus só curava, Jesus só estava no monte. Não, Jesus ensinou muito, né? A maioria das vezes que você vai ler a Bíblia, você vai estudar verdadeiramente a Bíblia, você vai ver Jesus ensinando. Jesus estava ensinando, aí chegava alguém para curar, com certeza ele fazia, porque esse dom maravilhoso, e isso fazia que as pessoas viessem ainda mais atrás dele, né? Porque o milagre faz que as pessoas vão atrás daquele que está realizando o milagre, é a grande realidade, né? Glória a Deus. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me, e levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos o que tinham seguido. Olha, muitos seguiam o Senhor Jesus, não é? Os escribas e os fariseus, vendo a comer com os pecadores, os publicanos, disseram-lhe aos seus discípulos, porque come e bebe ele com os publicanos e os pecadores. Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe, aos sãos não há necessidade de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, e não jejuam os seus? Glória a Deus. Aqui, né, já vamos falar do jejum, nós vamos falar aqui deste poder que o Senhor Deus tem até os dias de hoje, né? O Senhor Jesus, ele é onisciente, glória a Deus, ele conhece o nosso coração, o nosso pensamento, ainda antes que nós falamos alguma coisa, ele já nos conhece, ele conhece a nossa vida, ele conhece o nosso ser, ele conhece o que nós precisamos, o que verdadeiramente estamos precisando. O Senhor, ele sabe de tudo, ele sabe o que pensamos. Ali estava, né, os escribas, os fariseus, eles razoavam em seu coração, dizendo, quem é esse Jesus que se assenta com pecadores, se assenta com pessoas mal? Mas o Senhor, ele disse, o médico não vem para aqueles que são, vem para os doentes. O Senhor Jesus, eu não vim, né, para quem acha-se religioso ou se acha sábio, né, e que já tenha seu conhecimento. Ele veio para aqueles que precisavam verdadeiramente de um Cristo, de um Messias, e é por isso que ele estava ali. Olha que importância, né? E agora no verso 18 ao 22, né, nós vamos falar aqui sobre, né, o jejum, a importância. Eu já fui entrando aqui na empolgação, fui lendo, mas é importante entender, né, que a palavra, né, ela vai tendo as suas divisões. É importante toda vez que você for ler a Bíblia, você que vai dar uma saudação na sua igreja, você que vai, né, entender aonde se para, né, aonde começa uma história e termina, e aonde começa outra história. Amém? Amém? Então, o jejum, né? Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe, por que jejuam os seus discípulos, os discípulos de João, e os fariseus não jejuam, e os teus discípulos? Jesus disse-lhe, pode porventura o filho das boldas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Quando tem consigo o esposo, não pode jejuar. Mas dias virão em que lhe será
tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe e o velho, e a rotura fica maior. Ninguém põe vinho novo em odre velho. Ao contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odre novo. Aqui a importância do jejum, né? Falando aqui, ali os que questionavam com Jesus, né? Os fariseus, os escribas, dizendo que os discípulos de João jejuavam, mas os discípulos ali de Jesus não jejuavam. Ele disse: olha, eu estou com eles, né? Vai chegar o dia que Jesus não estaria mais com eles e era necessário jejuar. Como hoje em dia nós temos a necessidade de jejuar, né? O que é jejuar? Matar a carne e fortalecer o espírito. Quando fazemos isso, nós nos aproximamos de Deus, nós se aproximamos do Senhor dentro da intimidade com Deus. E aqui é muito importante entender o que ele está dizendo quando diz assim: não adianta colocar um remendo velho, né, um remendo novo em uma roupa velha, porque aquela roupa velha ela não vai aguentar a costura e com o tempo ela vai romper e vai se perder tudo. O odre é a mesma coisa, o vinho. Então tem que fazer algo novo, né? Tem que se preparar, encher o azeite, colocar o vaso diante do Senhor para que possa ser cheio. Qual é o ensinamento do Senhor Jesus aqui? É que nós temos que nos renovar dia após dia, desvaziar do velho e encher do novo, para que possamos ser abençoados, cheio da presença e da glória de Deus. E o capítulo 2 já vai terminando quando chegamos no versículo 23 ao 28, aonde diz: Jesus é o Senhor do sábado, né? Glória a Deus. Eles vão questionar, e verdadeiramente, né? Alguém que diga, né, que no sábado não se pode fazer nada, glória a Deus, mas o próprio Jesus vai dizer: se meu pai trabalha até hoje, eu também vou trabalhar, glória a Deus. Diz assim: e aconteceu que, passando ele num sábado pela seara, os seus discípulos caminhando, começaram a colher espiga. E os fariseus disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse: nunca leste o que fez Davi quando estava com necessidade, teve fome, ele com que ele estavam, como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhe: o sábado não foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Glória a Deus, né? E disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é importante entender, né, que o nosso Senhor Jesus, ele é o dono de todos os dias, né? Assim o Filho do Homem até do sábado, ele é Senhor, né? Existem muitas heresias aí, nós sabemos disso, e nós precisamos entender dentro da palavra que o Senhor Jesus estava dizendo, né, que o costume daquela época, que as religiões, que os guardando aquilo que eles estavam guardando, não era verdadeiramente o que era para ser guardado. Era para ser guardado verdadeiramente que o Senhor Jesus é o Senhor. Muitas das vezes nós guardamos coisas, colocamos coisas na nossa vida que não é verdadeiramente o ensino bíblico, a palavra de Deus. Nós precisamos permanecer verdadeiramente nesta palavra. Então nós vemos aqui que Jesus, ele faz uma grande cura, né? Do versículo 1 ao 12, ao paralítico de Cafarnaum. Nós vamos ver aqui a vocação de Levi, que o Senhor Jesus foi chamado até lá, entrou na casa dele, né? E eles vão questionar que Jesus estava se sentando com o pecador, Jesus conhecendo o coração deles. Nós vamos ver que Jesus está falando sobre a importância do jejum, né? Que agora que Jesus está no céu, nós precisamos jejuar, e é importante colocar algo novo em algo novo, vida nova, né? Repleta pela presença de Deus, o Espírito Santo. E aqui, né, que o Senhor, ele é o dono do sábado, e que muitas das vezes nós guardamos costumes de homens, né? Costumes que não agradam a Deus, mas ele vai dizer: até do sábado o Senhor é dono, até do sábado o Senhor é o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Amém? Glória a Deus. Espero que essa
leitura aqui seja bênção para a tua vida, para a sua casa, que Deus te abençoe, né? Dentro da revelação da palavra, estudamos o capítulo 1, está aqui na descrição, glória a Deus, e agora o capítulo 2, e se Deus nos permitir, amanhã estaremos estudando o capítulo 3, que será uma bênção em nome de Jesus, que vai falar de algumas curas abençoadas, amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, compartilhe este vídeo, faça parte dessa família, estudando a palavra do Senhor, com o presbítero Maurício Leal, que este canal seja um canal de bênção para a sua vida. Deus abençoe e até o próximo vídeo.